Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Bom, nós estamos aqui com o secretário Arthur Bruno, da Secretaria de Meio Ambiente, e também o economista Lauro Chaves, né, que é hoje presidente da Academia Cearense de Economistas, como também representante no Conselho Federal de Economia, e professor também da Universidade Estadual. É muito importante estar aqui, são dois amigos próximos, e eu fico muito feliz de estar aqui nesses cenários da Trends, hoje debatendo esse tema tão importante que é o ISG, ou o ASG, né? O ambiente, as questões ambientais, sociais e de governança em prol do desenvolvimento cearense. Vamos analisar aqui alguns reflexos, algumas tendências, implicações e impactos que vão ser discutidos aqui pelos nossos dois debatedores. Eu vou procurar aqui mediar, tenho muito para aprender aqui com esses dois amigos, e é muito importante. Eu acho que essa ideia da gente pegar e colocar aqui o secretário Arthur Bruno, né, que tem falado e tem feito um avanço tão grande nas questões aqui ambientais no estado do Ceará, e também o economista Lauro Chaves, que inclusive é também economista da Federação das Indústrias do estado do Ceará. Então, é aqui a atividade produtiva se organizando nessa visão que o mundo coloca, né? Coloca aqui, claramente, tive nessa semana, recentemente, né, num outro evento, um evento chamado Glasgow Financial Alliance for Net Zero, com o Alok Sharma, que é o presidente da COP26. Ele esteve aqui no Brasil, teve momentos lá em São Paulo e também em Brasília, o mercado financeiro, viu, Arthur Bruno, falando que não se coloca mais recursos capitais sem falar das questões ambientais, soma muito para o que o Ceará vem fazendo, e também, Lauro, as indústrias também estavam lá presentes, principalmente o Cristiano, que teve aqui recentemente o Chief Executive Officer da Klabin, amigo pessoal, inclusive, do Alok Sharma e também do Renato Casagrande, que também estava brindando lá como o presidente dos governadores verdes, né, o governador lá do Espírito Santo. Eu estive lá representando o nosso governador, Camilo Santana, mas ao mesmo tempo também falava um pouquinho de mercado financeiro e indústria. A gente acaba puxando um pouquinho. Mas é isso, eu queria ouvir aí as primeiras impressões e palavras. Eu queria passar primeiro para o economista Lauro Chaves e em seguida para o secretário Arthur Bruno, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará. Obrigado, Célio. Um prazer estar aqui com você. Saudar o secretário Arthur Bruno, amigo de longas datas, do qual eu fui aluno de Geografia Humana lá atrás, tá certo? E sempre debatemos e aprendemos bastante. E é muito importante o cenário Trends trazer esse tema para o debate. Porque se nós fizermos um breve histórico, só para contextualizar o tema, até a década de 70 se falava muito em crescimento econômico. O país crescia, estava tudo bem. Depois se começou a falar um pouco, através da ONU, da Comissão Brundtland, das questões ambientais. Depois começou-se a ver, mais pela questão econômica, que é reduzir as desigualdades e atacar a pobreza. Isso também é importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento empresarial. Você cria mais mercado e começou a ficar mais forte a questão social. E, por último, começou a ter uma percepção clara, isso no mundo inteiro, que sem governança, e a governança ela serve nas empresas privadas, na governança pública. E o Estado do Ceará é um exemplo de busca de melhoria na governança pública, que isso é algo contínuo que não acaba nunca. Sem a governança
bem feita, você não consegue atingir seus objetivos de forma eficiente, quer seja em desenvolvimento, quer seja em crescimento empresarial, quer seja, inclusive, em desenvolvimento da sua família familiar. Então, quando você junta tudo isso no ESG, você está trazendo um pacote de boas práticas que pode construir um mundo melhor. E um mundo melhor não quer dizer que nós estamos sendo utópicos ou estamos sendo poetas. É melhor porque, olhando pelo setor empresarial, porque você vai ter melhor ambiente de negócio, você vai desenvolver melhor suas empresas, você vai crescer mais, você vai agregar mais valor. E aí, quando nós falamos que é ESG em relação ao desenvolvimento do estado do Ceará, nós podemos pegar dois eixos. Um eixo, a economia tradicional do estado do Ceará, que trata do setor têxtil, do setor de pesca, de mineração, construção civil, confecção, moda e assim por diante. Esse setor está se modernizando, ele está procurando trabalhar com mais produtividade, ao mesmo tempo que está procurando reduzir emissões, trabalhar com produtos mais certificados. Mas o fundamental é quando você pega o outro eixo da economia. Tem o eixo da economia tradicional e tem o eixo da economia, vamos falar, emergente, que você pega energias renováveis, você pega a economia da saúde, a economia do mar, a economia de dados, que nós temos uma cidade interligada com o resto do mundo em fibra ótica. Nesse eixo dos ramos da economia emergente, o ESG sim é determinante, é fundamental. Se nós pegarmos o nosso hub de hidrogênio verde, que tem tudo para mudar o perfil da economia cearense nos próximos 10 anos, ou 15 ou 20 anos, para fazer em 10, 20 anos o que foi feito em todos os 200 anos para trás, em termos de tamanho da economia cearense, nós vemos que o ESG veio em um momento que o Estado do Ceará está preparado para implantar, para avançar na cultura ESG, e que ela beneficia não só a sociedade, em gerar uma cidade, um território melhor de se viver, mas ela beneficia o poder público, porque vai ter um ambiente melhor para suas políticas, o setor privado, porque vai desenvolver melhor os negócios. Então, queria ressaltar, para finalizar a minha introdução, que a Federação das Indústrias considera esse tema tão importante que o presidente Ricardo Cavalcante, com a sua visão estratégica, criou um setor de ESG dentro da FIEC. Esse setor ele visa disseminar essa cultura em toda a indústria e, a partir agora do mês de maio, o presidente Ricardo Cavalcante vai divulgar tudo como vai ser a atuação desse setor ESG em benefício de todas as 14 mil indústrias do estado do Ceará, que é um número bastante considerável e a indústria que tem o maior efeito multiplicador na economia. Então, essas são minhas considerações iniciais, apenas para dar uma abordagem geral do tema, para em seguida nós seguirmos nesse debate. Muito obrigado, economista Lauro Chaves. Eu queria passar aqui a palavra para o nosso secretário Arthur Bruno, que tem discutido bastante esses temas e tem feito, vamos dizer assim, uma aliança muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu acho que não existe mais nenhum investimento chegando ao Ceará ou no memorando que não converse em primeiro lugar com a área de meio ambiente hoje no estado do Ceará. Suas palavras, secretário Arthur Bruno. Quero aqui saudar dois queridos amigos, Célio, que além de amigo é meu primo, portanto eu costumo ouvi-lo sempre e lê-lo para aprender sobre economia. Ao mesmo tempo aqui o Lauro, que além de amigo também foi meu aluno, um dos meus brilhantes alunos. Eu fico muito orgulhoso do Lauro ter passado aí pela minha sala de aula. E somos também
colegas, eu mais velho, evidentemente, do Colégio Militar, né? Portanto, aprendemos sobre disciplina, sobre como conservar os amigos e respeitar as divergências. Acho que o Lauro fez aí uma boa síntese histórica, né, da importância do ASG. Me permitam aportuguesar, porque eu prefiro falar do português, né, o ambiental, o social e da governança. E creio que o Estado do Ceará já vem fazendo há algum tempo, não é, essa síntese, não é, essa preocupação de, ao mesmo tempo, ver o crescimento econômico, que é uma necessidade, precisamos gerar emprego e renda e impostos que vão financiar as políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, o social tem que ser prioridade, sobretudo num estado pobre, como é o estado do Ceará. Nós somos aí hoje o 11º PIB do estado do Brasil, são 27 unidades federativas. Então, o estado é pobre, né? Nós não estamos tratando aqui de um estado rico, é um estado pobre. No entanto, mesmo sendo um estado pobre, já há vários anos, o Ceará é um dos estados que mais investe, que mais faz investimentos públicos. No ano passado, nós somos o segundo maior investidor público, considerando apenas São Paulo, né, que evidentemente é o maior investidor, mas você também pode comparar Ceará com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com Paraná, que são estados ricos, e o Ceará tem investido mais investimentos governamentais públicos do que esses estados. E o resultado desse investimento no social, nós já podemos colher. Basta ver, por exemplo, que hoje a educação pública do Ceará é considerada modelo, referência no Brasil. Hoje o Ceará, por exemplo, já tem 60% de suas escolas públicas de ensino médio em tempo integral, né? E nos próximos 4 anos nós vamos chegar à totalidade. Inclusive foi aprovada agora na Assembleia Legislativa esta lei, né? Isso é o sonho de todo educador, é a escola de tempo integral. Os resultados aí do IDEB mostram, né, indicadores muito bons. Claro que nós não temos aí da escola pública ideal, está muito longe, né? Mas, se nós compararmos com os outros estados, o Ceará avançou bastante. Os indicadores de saúde, a própria segurança pública, que sempre foi um calo, uma área muito delicada, nós temos avançado na diminuição aí de homicídios e de outros crimes. Então, nós temos realmente um investimento muito forte. Em termos, se nós considerarmos a receita líquida, comparando com o investimento, o Ceará é o primeiro lugar há vários anos, né? Se nós considerarmos esses dados relativos. E o ambiental também tem avançado muito. O governador Camilo Santana criou a Secretaria do Meio Ambiente, né, há pouco mais de 7 anos. Hoje o estado do Ceará é referência, né, em vários programas que o governador tem priorizado. Basta ver, por exemplo, que nessa questão da energia, o Ceará já é pioneiro. Foi o primeiro estado a ter uma pequena usina fotovoltaica lá em Cauá, né, modelo que começou ali no Brasil, a usina fotovoltaica. Na usina eólica, a mesma coisa, né? Nós tivemos aqui no Mucuripe a primeira experiência, né? E aí eu quero destacar o pioneirismo do secretário Maia Júnior, que já vem acompanhando essas políticas e liderando há mais de 20 anos, né? Então, hoje ele é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e tem essa visão larga, né, de desenvolvimento, priorizando o social e o ambiental. Basta ver, por exemplo, a nossa Cegás. Hoje, no estado do Ceará, a nossa empresa de gás já coloca lá em todo o seu trabalho 15% de gás natural renovável. Quer dizer, em vez de o metano, né, do lado do aterro sanitário de Caucaia, que é o metano, é um dos piores gases de efeito estufa, o que seria metano está sendo injetado na rede de gás, que está chegando às empresas, que está chegando às residências, aos condomínios. O Ceará já vem fazendo isso, e é o estado que mais injeta gás natural renovável em sua rede de gás. E, para concluir, eu penso que hoje o Ceará é uma referência, graças a essa parceria com a FIEC, com a Universidade Federal do Ceará e com outras universidades também. Nós estamos aí priorizando o hidrogênio verde, né? E criamos a infraestrutura necessária, criamos os estímulos necessários para talvez o Ceará hoje seja o estado que mais receba investimentos, né? Já temos aí praticamente 20 grandes grupos empresariais assinando protocolos com o governo do estado para investir, né, no hidrogênio verde. Então, que é, sem dúvida,
a energia do futuro, né? Já começa a ser hoje do presente, será com certeza a do futuro. Então, o Ceará já vem com essa agenda. Bom lembrar também que o nosso plano plurianual, nós estamos aí no terceiro ano do plano plurianual. O quarto ano é justamente o primeiro ano do próximo governo. Nós já tratamos das ODS, né? Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Ceará teve uma participação muito forte na COP26. O Célio Fernando representou o governo do estado lá, esteve em vários debates, não é? Nós temos aí, assinamos, o governador Camilo Santana, um decreto para que em 2030 o Ceará diminua em 50% os gases de efeito estufa, para 2050 a descarbonização. Então, o Ceará está muito atento, né, muito presente a essa agenda que não é só do Brasil, mas é a agenda do mundo, né, para que a gente chegue lá em 2100 e não supere 1,5 grau acima do que se tinha, o mundo tinha em 1850. Então, estamos atenados, é evidente que precisa fazer muita coisa ainda, né? A gente hoje lamenta que o governo federal não tem essa mesma prioridade para o ambiental e para o social, mas no Ceará, creio que nós estamos fazendo bem o nosso dever de casa. Perfeito, secretário Arthur Bruno. Muito importante suas considerações, também aí, professor Lauro Chaves, também colocando a história. Aliás, eu aprendo também muita história, não a parte de geografia humana, viu, Lauro? Com o Arthur Bruno, né? Eu acho que é o nosso grande professor de história de seus livros, né? Que eu pude também ter a compreensão e uma leitura do Ceará através do secretário Arthur Bruno. Eu queria colocar aqui um ponto, que eu vou falar assim um pouquinho, acho que Lauro gosta desse tema, Arthur Bruno também, que é o nosso planejamento. O Lauro coordenou recentemente aí a Plataforma de Desenvolvimento Industrial, uma grande plataforma, importantíssima, ele como economista, reuniu os economistas, e nós temos aqui no Ceará, né, Arthur Bruno, aqui o Ceará 2050, que agora foi também institucionalizado. Ele é talvez o único estado que tem um planejamento de uma geração, né, de 20, 30 anos aí, vamos colocar 2050, dentro da Constituição do Ceará. É lógico que não se faz planejamento por Constituição, mas a gente institucionaliza e coloca que não é um projeto de governo, mas sim um projeto de Estado. Além disso, nós temos o Ceará Veloz, e nos últimos 10 anos, óbvio que essa é uma cultura antiga, voltando aí também à história, Plameg 1, Plameg 2, Vigílio Távora e outros mais, Tasso Gereissati também com os seus projetos estruturantes, mas hoje o Ceará chega também a esse crescimento de 6, um crescimento que a gente queria que fosse China, né? Mas talvez o segundo maior crescimento do PIB em 2021, fazendo esse dever de casa, de planejar para poder executar e fazendo uma boa avaliação de tudo isso. Óbvio que nós temos pontos fortes, temos pontos fracos, temos ameaças e oportunidades em tudo isso. E para que a gente tenha um diálogo franco e aberto, e eu queria começar aqui pelo Lauro, nessa discussão, nós estamos indo para o caminho certo, dentro dessa visão SWOT, né? Para o nosso, dentro dessa plataforma de discussões ambientais, sociais e de governança, será que nós realmente estamos... Arthur Bruno pegou e colocou o secretário, os últimos 7 anos, a relação investimento público em relação à receita corrente líquida é o melhor do país. Perdeu em volume para São Paulo. Então, perder em volume para São Paulo, quem tem 2% e o outro tem 37%, o outro estado, e é a grande locomotiva do país, eu acho que está razoável. E essa última questão do nosso crescimento, ela também envolve uma tendência, falando também já desse SWOT. Foram 18 memorandos já assinados, tem 2, talvez até 3, secretário Arthur, de 20 a 21, e que falam de 40 bilhões de dólares. Será que tudo isso vai ocorrer no Ceará? Será que vai ocorrer no Nordeste? Isso já é um avanço muito grande com relação ao que a gente fala de energias renováveis e o hidrogênio verde. Mas, além disso, e a gente fala de investimento 1 para 1, a própria transição energética. Falava lá na questão do blend, né, que a gente chama do biometano com o gás que tem ocorrido,
mas nós acabamos de receber aí 2 grandes investimentos no Ceará fantásticos, que fazem parte da transição, da Supergás Brás, 920 milhões, e de 4,2 bilhões para a Térmica Gás, que pode trazer uma usina de regaseificação. Isso é plantas para a mudança das térmicas de carvão que nós temos hoje. A EDP, junto com a Quer, devem fazer o primeiro piloto até o final desse ano, sobre hidrogênio. Então, aqui já não é mais greenwashing. Greenwashing é aquele termo que é daquela malversado daqueles que dizem assim, nós estamos falando do ambiental, mas é só para poder fazer uma vitrine. Não, aqui há uma execução, há uma estratégia climática global. E tem o greenwashing, né? O greenwashing, que é o desejo de ser verde, e às vezes não se sabe como. Há uma questão tecnológica envolvida, há processos envolvidos, às vezes você fala, às vezes você não compreende o que é a transição energética justa ou a transição energética para poder chegar nesses caminhos e objetivos todos. Laura, eu começaria por você nessa linha. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, se você puder fazer essa síntese boa, sobre esse caminho ambiental, social e de governança para esse desenvolvimento cearense dessas implicações. É com você, Lauro, e parabéns aí aos dois, assim, uma abertura fantástica, já colocando bastante história, e isso é importante. O Ceará não começa hoje fazendo isso, já tem uma história nesse caminho, né? Obrigado. Lauro. Célio, é muito importante essa questão do planejamento, e nós trabalhamos com planejamento. Eu tenho uma larga experiência fiz mais de 40 planos diretores de municípios cearenses no sertão, no semiárido, no litoral, em serra. E tem algo nesse planejamento que cada vez mais tem que ser levado em conta, que são as nossas características ambientais. E que isso tem progressivamente sido levado em consideração. Nós vivemos num estado que, vamos arredondar, 70% do estado está no semiárido, com um histórico que não vai mudar, que em média, a cada 3, 4 anos, nós temos seca no estado do Ceará, e isso vai continuar ou vai se agravar. Nós podemos ter garantia hídrica por outros mecanismos de planejamento, como você fala, mas não por chuva, não porque está caindo chuva, porque com a mudança ambiental, com as mudanças climáticas, é provável que nós tenhamos a alternância de anos de muita água e anos de quase sem água, tá? Isso que o pessoal, os especialistas em climatologia, vem falando. Mas quando nós falamos em planejamento, o mais importante não são as ações específicas, não você decidir um rumo. Então, quando você falou da plataforma de desenvolvimento industrial, nós não tratamos de coisas específicas da microeconomia. Nós tratamos em eixos que a indústria cearense possa mudar de patamar, se inserir nas cadeias globais de valor, se internacionalizar, melhorar sua produtividade. Quando nós falamos em planejamento, e aí tem o Fortaleza 2040, tem o Ceará 2050, e eu volto a insistir, nós teríamos que ser mais convincentes com os planejamentos municipais, porque eu sou um municipalista. As coisas acontecem no município. Eu acho que cada vez mais as políticas públicas têm que ser municipalizadas, porque se você pega um município em cima da Serra da Ibiapaba, outro no litoral leste, outro no litoral oeste, outro no semiárido, outro no Cariri, as condições são totalmente diferentes. Nós estamos falando de um estado pequeno do Ceará. Se pegar nível de Brasil, isso aí nem se fala. Então, nós temos que levar esses mecanismos de planejamento a funcionarem cada vez mais a nível municipal e a nível regional, aqueles municípios que estão naquela região com aquelas características. E aí sim nós vamos poder dar um passo à frente. Sendo que todo planejamento, Célio, para responder a sua pergunta, ele tem muito condicionante político para ser implantado. E nós não podemos fugir da realidade de implantação.
Então, se você pega numa empresa privada, nós temos os condicionantes políticos da estrutura de poder entre os acionistas, entre o executivo da área comercial, da área financeira, o da área de ESG, que cada vez mais empresa está colocando uma área de ESG. Se nós pegarmos o planejamento público, nós temos isso que até o Arthur Bruno falou, as esferas municipal, estadual e federal, e graças a Deus, pelo regime democrático, pela alternância de poder, isso vai mudando ao longo do tempo, e essa mudança também funciona como um equilíbrio, tá, nas práticas democráticas de gestão e tudo. Mas, quando nós falamos em planejamento do Estado do Ceará, fica muito claro que aquilo que a vida inteira nós estudamos como sendo limitações para o desenvolvimento do Ceará, com a mudança do padrão de economia, de tecnologia e matriz energética, talvez nós tenhamos a grande vantagem competitiva em tudo aquilo que a vida toda foi restrição para o desenvolvimento do Ceará. Se você pega, por exemplo, o nosso litoral, que é a economia do mar, você conhece muito bem, nós temos um grande potencial. E nós tivemos a vida toda um gargalo sério que o nosso mar é muito raso. Onde é que você faz porto no estado do Ceará? O Pecém tem talvez algum porto pequeno no Camusim, no Aracati, e acabou. Porque não tem, o nosso litoral é raso e não tem península e acabou. Isso pode ser a grande vantagem competitiva para as usinas eólicas offshore, que novamente vai a questão ambiental de como fazer isso de uma maneira sustentável. Porque o ESG, quer seja social ou ambiental, quer seja governança, eles têm que servir para alavancar o desenvolvimento de forma correta. E quando você alavanca de forma correta, é óbvio que, em algum momento, alguns investimentos vão ser barrados. E isso eu vejo muito claro quando nós fazemos planejamento de município, principalmente no litoral ou na serra, que me perguntam, você não quer que faça investimentos nessa área? Eu digo, se fizer investimento em todas as dunas, vai acabar a praia, então nós não vamos ter mais turismo. Em Guaramiranga, é muito claro, no maciço de Baturité, não quer que tenha mais casa aqui. Eu digo, não, nós queremos que tenha serra, que tenha mata, porque se não tiver serra, mata, não vai ter mais água, não vai ter mais serra, então não vai ser o turismo, o agronegócio não vai ser mais atrativo. Então, quando você traz o ESG para dentro do planejamento, a ONU foi muito feliz lá na década de 70, quando ela definiu o desenvolvimento sustentável. É você desenvolver para a geração de hoje, mas você não impedir que as próximas gerações também possam se desenvolver. Então, se você acaba com os nossos recursos naturais, você está atrapalhando o desenvolvimento e não ajudando. Então, quando você fala em planejamento do Ceará, eu falei do litoral, que nosso litoral é muito raso, mas nós podemos falar também do sol. O sol, a vida inteira, basta você ver a evaporação que tem no Castanhão e todo o debate quando o Castanhão foi construído, se ele era adequado ou não, porque o espelho d'água dele é muito grande e isso gera uma evaporação gigantesca. Gera. Por outro lado, se não represasse, o que está sendo evaporado ia para o mar, lá na foz do rio Jaguaribe, lá no Icapuí, lá no Aracati. Então, você ter esse sol hoje pode ser um potencial gigantesco de energia eólica. Além disso, com a transposição do São Francisco, com o eixão das águas, com a interligação de bacias, você tendo água disponível e com esse sol que nós temos, a produtividade da agricultura irrigada não existe igual no mundo, porque as plantas gostam de estabilidade climática, que é a nossa, não tem variação climática durante o ano, e sol
E tendo água da transposição do São Francisco, com a irrigação, que coloca só a quantidade de água necessária, você vai ter também uma produtividade na fruticultura irrigada que não tem igual. Então, eu estou dando exemplo. E no turismo nem se fala, nós temos um potencial gigantesco do turismo, que nós precisamos qualificar os produtos turísticos muito mais, porque eu imagino um turista com poder aquisitivo que venha para cá, que não fala inglês ou espanhol, ele só pode se comunicar com mímica, porque ele não vai conseguir se comunicar em lugar nenhum. Então, você não vai atrair turista de alta renda para cá. A questão da acessibilidade, que também tem a ver com a ESG, nós fomos muito deficientes em acessibilidade. Se você pegar a mobilidade, Fortaleza hoje, graças principalmente aos 8 anos do prefeito Roberto Cláudio, tem um grande número de ciclovias, mas com a nossa temperatura é impossível andar de bicicleta. O professor Arthur Bruno é um ciclista. De 9 da manhã às 4 da tarde, você não tem como andar de bicicleta porque o sol não permite isso. Ou você criaria um cinturão verde, é uma ideia, viu, professor Bruno? Pegar os nossos quilômetros de ciclovia em Fortaleza, e que isso pode ser expandido no estado, e fazer um cinturão verde ao redor, ao longo de toda a ciclovia, porque aí você criaria sombra, e aí sim você permitiria que o modal de bicicleta passasse a ser usado, porque se não tiver sombra, não tem como andar de bicicleta de 9 da manhã às 4 da tarde, que o sol não, a não ser para exercício, que você vai suar, mas para trabalhar, para estudar, não tem como, que você vai chegar molhado de suor em qualquer lugar. Então, esse cinturão verde ao longo da ciclovia seria uma ação de sustentabilidade. Então, o planejamento, Sérgio, tem que levar tudo isso em consideração. E eu dei 4 exemplos que eram restrições ao desenvolvimento do Ceará, e que hoje, e quando eu falo hoje, que nós falamos em planejamento hoje, nós estamos olhando para 2030, 2040, 2050, podem fazer toda a diferença no nosso planejamento. Mas, para finalizar, eu queria só colocar um ponto. Nós temos e teremos uma escassez de água muito grande no estado do Ceará. E nós falamos em investimentos grandes, se a necessidade de água para consumo industrial ela é muito grande, para o agronegócio é muito grande, e ainda nós estamos, nem começamos a engatinhar ainda no reuso da água, tá? E nós temos que pensar em como usar para o consumo industrial a água tratada dos esgotos. Nós não podemos jogar esse esgoto no mar inteiro sem tratar essa água, se nós estamos num lugar que nós vamos ter escassez de água. E isso precisa ser trabalhado de uma forma sustentável, de uma forma economicamente viável e uma forma que nos garanta esse suprimento de recursos hídricos. Então, o nosso planejamento está no eixo correto, mas nós precisamos cada vez mais trazer esses fatores ambientais, essas restrições e essas vantagens competitivas, para que nós possamos avançar de uma forma mais rápida. Perfeito, Lauro. Excelentes considerações. Acho que você mostra uma visão sistêmica, né? Integrada, cheia de nós aí, para a gente poder entender essa complexidade. E mostrando aí, né? Ameaças de um dia viraram oportunidades nesse presente, né? Nem no futuro, né? E algumas coisas começam. Ótimo você ter falado a questão do reuso. Terminou aí a audiência pública para a região metropolitana. Talvez tenhamos aí a parceria público-privada para as questões de reuso. Falou muito bem a questão do esgoto, né? A biomassa também vai poder servir como energia, né? Na hidrólise, e também o biometano, que já foi comentado aqui, nos resíduos sólidos. Eu acho que esse é um caminho que está sem volta, e como o Lauro disse, ainda iniciando, mas o bom é que os caminhos já estão sendo colocados, seja na plataforma, quando se colocou as cadeias produtivas da água e da energia, né, como base, né,
Lauro, e seja agora nesses caminhos institucionalizados do próprio governo do Estado. Eu vou pedir, Arthur Bruno, a gente vai ter um pouco tempo ainda, depois eu vou pedir as considerações finais, mas eu queria que você desse um foco. No estado do Ceará houve uma ampliação das APAs, houve uma série de parques ecológicos que foram traduzidos. O Parque Estadual Marinho aí teve uma ampliação, eram 34 para quase 50 quilômetros. O Cocó também teve uma ampliação também bastante significativa. Muitas ações, ou seja, não é greenwashing, é ação mesmo que foram feitas. E mais ainda, o que eu mais gosto, o Lauro puxando, você que gosta da economia do mar, essa do planejamento espacial marinho, acho que é o primeiro no país também, são 249 mil quilômetros de território marítimo. E para poder falar de energia eólica offshore, falar de o segundo entrocamento do mundo de cabos transoceânicos, falar de navegação de cabotagem, falar dos portos, né, como eles estão crescendo, né, se a gente somar hoje Mucuripe mais a Pecém superou Suape, ninguém imaginava isso há 10 anos atrás, em termos de movimentação de cargas. Nós temos aí a questão do turismo, como colocou bem o Lauro, o turismo náutico, né, com todos os seus crescimentos, a questão que envolve o bioma marinho, né? As questões dos fármacos que já estão sendo trabalhados. Eu me lembro ter citado mais ou menos de 18 a 20 subitens, a questão do Atlas e etc. Arthur, eu vou te passar porque é tanto assunto e eu gosto tanto que você tem muito para falar sobre isso, desde Atlas e esse planejamento espacial marinho, que é pioneiro também no país e que fala um pouquinho, e fala também do bioma da Caatinga, né? O bioma da Caatinga, vamos dizer assim, o ecossistema de transição, que é os mangues, né, e tudo isso. É tanto assunto, a gente teria um programa, né, Lauro, só para discutir tudo isso, mas para colocar o que está sendo feito nesse grande planejamento ambiental e que se associa a essa questão econômica, como disse o Lauro muito bem, o desenvolvimento sustentável. É o econômico, o social e o ambiental juntos aí, e nesse arquétipo que é importante da governança, que começa por um bom planejamento, e, vamos dizer, boas cabeças, excelentes cabeças pensantes aqui, Laura, Arthur, trocando ideias e dialogando sobre esse futuro que já está no presente. Você e o Lauro falaram muito de algo fundamental, que é o planejamento, né? Planejamento de curto, de médio e de longo prazo, planejamento estratégico. E nós estamos com 35 anos de planejamento estratégico no Ceará, né? A partir de 87, com o governo da Gereissati, né? Depois Ciro Gomes, o próprio Lúcio Alcântara, retorno de Tasso Gereissati, 8 anos de Cid Gomes e 8 anos de Camilo Santana. Se você observar, houve uma continuidade nos bons projetos, né? Os grandes projetos de infraestrutura, houve aí uma continuidade. Isso foi muito importante, né? Foi fundamental. O segundo é que houve um aumento considerável de investimentos no social, a educação, não apenas a educação básica, mas a educação superior. O Ceará hoje, ele tem 3 universidades estaduais que estão espalhadas em todo o estado. Houve um crescimento da Universidade Federal, a criação da Universidade Federal do Cariri. Nós tivemos aí também um crescimento grande em instituições de ensino superior privadas. Nós tivemos um crescimento exacerbado do Instituto Federal do Ceará. Hoje, o Instituto Federal do Ceará é o órgão federal de maior capilaridade. São 33 campos espalhados em todas as regiões. Isso faz uma revolução, sobretudo numa região muito pobre, né? Sobretudo na nossa área semiárida. Então, isso realmente é decisivo. Um aspecto importante, Sérgio, que você colocou, é a questão litorânea. Quer dizer, nós temos 20 municípios litorâneos que tem praia e tem mais 3 que ficam próximos, que são considerados também litorâneos, mesmo sem ter litoral, por são influenciados muito pelo litoral, que é Eusébio, Pindoretama e Chaval. Ora, nós estamos trabalhando há 3 anos uma definição, uma decisão do governador Camilo Santana, o zoneamento ecológico econômico costeiro, para tratar justamente do que o Lauro colocou. Né? Nós temos que preservar aquilo que precisa ser preservado, as áreas de preservação permanente. Então, por que o nosso litoral é tão valioso? Porque nós temos dunas, né? Dunas fixas, vegetadas,
nós temos dunas móveis, nós temos os nossos estuários dos rios, que são muito bonitos, nós temos os nossos manguezais. Isso precisa ser preservado, até para o turismo. Hoje, o turista, ele não vai vir para o Ceará por causa do resort. O resort é importante, é um equipamento fundamental, mas ele vem para as dunas, ele vem para fazer esporte náutico, né? É para o kitesurf, ele vem porque as nossas águas são quentes o ano inteiro, né? São agradáveis, nós temos sol quase o ano inteiro e nós temos uma bela natureza. A mesma coisa o Lauro falou em relação às serras, e nós vamos, Lauro, já estamos começando o zoneamento ecológico, econômico do maciço de Baturité, porque é uma preciosidade. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos perder aquela Mata Atlântica que nós temos tão bonita, né, e tão buscada por todos nós, que é a floresta da APA, da Área de Proteção Ambiental de Baturité. Então, veja, nós estamos nesse momento discutindo com os empresários, com os prefeitos, com os municípios de maneira geral, para que a gente possa aprovar o zoneamento ecológico econômico costeiro, aproveitando as áreas que são propícias às atividades econômicas, como o turismo, como a pesca e tantas outras, né? Vocês falaram muito bem aí da economia do mar. Então, nós estamos, portanto, fazendo esse planejamento. Agora, é preciso preservar. Você colocou muito bem, Célio. O Ceará, quando o governador Camilo ingressou aí no governo, montou sua equipe, nós tínhamos 24 unidades de conservação estaduais. Nós vamos concluir o governo Camilo com 41. Nós praticamente estamos dobrando as unidades de conservação. Por quê? Porque é preciso preservar, né? Até para garantir a nossa biodiversidade, a nossa flora, a nossa fauna, né? É também fundamental o planejamento costeiro e marinho. O governador criou um comitê, né, que você faz parte, inclusive, a FIEC faz parte, várias entidades fazem parte. Nós estamos pensando agora nesse planejamento costeiro marinho. No Ceará Azul, quer dizer, nós temos uma área de mar, né, que é 170% a área terrestre. O nosso território tem 149 mil quilômetros quadrados e o território da Zona Econômica Exclusiva são 249, com muita riqueza. E aí o governador tomou essa decisão do planejamento costeiro e marinho. Nós já, junto com a FIEC, lançamos o Atlas Costeiro e Marinho. Nós já temos 120, né, elementos que estão constantes no Atlas, e estamos crescendo, porque o Atlas ele é dinâmico, né, ele vai crescendo. Hoje ele é virtual, mas também ele será impresso também, mas o impresso é menos importante, porque as informações vão chegando e a gente vai colocando num grande sistema de informações geográficas que nós estamos organizando. E quero também aqui ressaltar que, durante muito tempo, os empresários não conversavam bem com o governo, havia muito problema de comunicação. Hoje, há uma integração muito grande com todas as federações de empresários com o governo Camilo, e a academia não conversava nem com os empresários, nem com o governo. Aí o governador Camilo Santana criou um programa que eu considero revolucionário. Hoje é referência para o Brasil inteiro, que é o cientista-chefe. Nós temos hoje 19 equipes de cientistas-chefes, reunindo o que há de mais interessante na academia, né, dialogando com o governo e com os empresários, criando políticas públicas, né? Nós aqui, há cerca de 2 anos, nós já criamos várias políticas públicas na área ambiental a partir desse diálogo, dessa elaboração, né, que é feito aí com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a FUNCAP, com bolsistas, né, das universidades. Então, isso, sem dúvida, tem sido decisivo para os bons indicadores que o Ceará tem avançado nos últimos anos, tanto na área econômica, como na área social e também na área ambiental. Então, a nossa expectativa agora, Sérgio e Laura, é que com 2050, os próximos governantes possam ter suas políticas específicas, né? Cada um vai dar a sua marca, mas tem que seguir essa sequência bem pensada, bem elaborada, estratégica, que o Ceará vem seguindo nos últimos 35 anos. Muito obrigado, secretário Arthur Bruno. Eu vou pedir agora,
É óbvio que esse tema aqui a gente precisaria de 1 ou 2 horas, e o Lauro ainda disse o seguinte: olha, deixa o Célio para o final, porque nós temos que conversar primeiro. Então, vamos deixar da seguinte forma: nós vamos depois buscar aí com os cenários trends um capítulo 2 para essa jornada aqui de conversa sobre ESG. Laura, eu queria tuas considerações finais, 1 minuto para suas considerações, depois o secretário também, Arthur Bruno. Nosso grande economista Lauro Chaves, agora fazendo o seu encerramento, e em seguida o nosso secretário Arthur Bruno também fazendo o seu encerramento, e a gente faz essa finalização aqui desses cenários trends aqui do Ceará. Agradecer, Célio, agradecer a Trends o convite desse debate, um tema tão importante. E quanto mais nós debatermos esse tema, mais ele vai entrando, vai conscientizando a sociedade. Eu queria deixar como minha mensagem final isso. O ESG ele tem que estar na cabeça da sociedade, nos pequenos atos, e naquelas pequenas coisas da pessoa, o seu lixo doméstico, você não jogar nada na rua, você não desperdiçar água, você não desperdiçar alimentos, porque isso é que leva... Não tem como você ter na sua vida pessoal uma prática que não seja sustentável e no seu ambiente de trabalho você tem uma prática sustentável. Isso não existe. É a mesma coisa da questão ética. Se você é ético no pessoal, você vai ser no organizacional. Então, eu queria parabenizar, porque quanto mais nós debatermos esse tema, mais nós vamos contribuir para a disseminação dessas práticas sustentáveis no dia a dia. E aí isso vale, como eu falei, para o lixo, vale para respeitar o pedestre. Em Fortaleza é incrível, um pedestre não consegue atravessar na faixa de pedestre se ele não ficar olhando para os lados, porque senão ele vai ser atropelado. E nem é atropelado por carro, não. Pode ser por bicicleta, pode ser por moto, pode ser por ônibus. Se ele for andar como se anda no mundo inteiro numa faixa de pedestre, ele vai ser atropelado e vai morrer. Então, isso tem que ser disseminado. E quando eu falo em disseminado, nós, secretário, nós temos que envolver toda a educação infantil. E isso nós, economistas do CL Trabalho, nós trabalhamos muito com a educação financeira. E se nós não envolvermos a educação infantil, isso não vai mudar, porque são as próximas gerações. Então, a minha mensagem final é que o tema ESG, para ficar como algo perene, ele precisa entrar na educação infantil e na educação fundamental, porque assim nós vamos estar formando as próximas gerações. E se a Secretaria do Meio Ambiente, junto com o Conselho de Economia, com a nossa presidente Silvana, nós quisermos entrar na educação infantil, Secretaria do Meio Ambiente, conte com os economistas que nós vamos levar o ESG para as crianças e adolescentes, porque aí sim nós vamos estar transformando a sociedade cearense. Muito obrigado, economista Lauro Chaves. Passa a palavra aí para considerações finais aí do nosso secretário Arthur Bruno do Meio Ambiente. Bom, eu também quero agradecer ao Trends, agradecer a você, Célio, agradecer aqui ao Lauro por esse belo debate e dizer que eu sou um privilegiado, porque eu sou secretário de Meio Ambiente de um governador que é ambientalista, né? Isso é muita sorte, né? Porque, não sei se todos sabem, mas o Camilo Santana, ele é agrônomo de formação, tem mestrado em Meio Ambiente, né? É servidor de carreira do IBAMA, então, para mim, foi fácil até ser secretário de Meio Ambiente. E dizer, Lauro, que eu já topei aqui o seu desafio. Nós lançamos aqui, alguns anos atrás, o selo Escola Sustentável para as escolas que têm boas práticas de sustentabilidade. Lançamos, por lei, o selo Empresa Sustentável. Vamos começar a pôr em prática isso este ano. Fiquei muito feliz quando eu vi a FIEC também lançando aí esse setor, esse grupo, a ASG, que com certeza trará muitos frutos, inclusive, também premiando empresas, né, pelo que sei, micro, médias, grandes empresas que têm boas práticas de sustentabilidade. E vou topar aí o teu desafio da gente trabalhar ao mesmo tempo a educação financeira e a educação ambiental, né? O governador criou um programa belíssimo chamado Agente Jovem Ambiental. Nós temos hoje quase 10 mil jovens em todos os municípios do Ceará, né, fazendo trabalhos de educação ambiental, né? A gente dá uma bolsa e eles trabalham durante o expediente educação ambiental. Acho que a gente poderia fazer aí esse diálogo para ser as duas coisas, que elas hoje se integram, né?
educação financeira com a educação ambiental. Muito bom, gostei muito de estar com vocês. Tá, muito obrigado, secretário Arthur Bruno, muito obrigado, economista Lauro Chaves. Mais uma vez agradecendo aqui a Cenários Trends. Eu acho que são muitos assuntos, mas, em primeiro lugar, esses professores aqui brilhantes, professor Arthur Bruno, professor Lauro. Mais do que vocês serem brilhantes, eu acho que eu também estou com um grupo de pessoas debatedoras que são pessoas íntegras. Agradeço ter moderado esse debate, porque, como o Lauro comentou e também o Arthur, essa questão ética, acho que ela tem que estar no sangue, né? Eu acho que as famílias, as empresas e o setor da sociedade civil tem que estar mobilizado para todo esse momento. São muitos os planejamento espacial marinho, será 2050, plataforma de desenvolvimento industrial, nós estamos pensando. E não só pensando, nós estamos agindo. Eu acho que a ideia é essa, nós podemos pensar e nós podemos agir. Eu encerro aqui, eu fico muito agradecido, acho que esse tema tem ficado no sangue, viu, Lauro? Que é essa questão ambiental, social e de governança. Sem governança, a gente também não constrói o que está sendo feito. Estou, secretário, também aqui na Casa Civil, tentando dar uma pequena colaboração nesses diálogos, né, Arthur? Acho que ajudam alguma coisa, mas principalmente podendo compreender as dificuldades para um Estado ISG, já entendendo o que é um mercado ISG. Muito obrigado a todos, e acho que a gente encerra mais um dos programas dos Cenários Trends, e eu agradeço a todos a participação. Tá bom? Encerramos. Atenção, esse comercial é para você que já completou 4 meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não esqueça a dose de reforço. Consulte o site vacinejá.sms.fortaleza.ce.gov.br e veja onde poderá tomar sua terceira dose. Continue se cuidando e cuidando de todos. Use máscara e higienize sempre as mãos, evite a aglomeração e tome todas as doses da vacina. Não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Prefeitura de Fortaleza. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.